Pedro Rocha a caminho de Santa Catarina. É isso, meus amiguinhos. O Criciúma anunciou reforços no dia de hoje, agora, há pouco tempo atrás, e acabou levando aí do Fortaleza o Dudu e o Pedro Rocha. O Dudu a gente já sabia, né? A gente não era uma novidade, mas o Pedro Rocha não era uma informação também. A gente ficou sabendo agora e eu vou falar sobre isso aí. E claro, falar um pouco sobre o jogo de ontem, até porque não fiz pós-jogo e não lancei vídeo de mais cedo, depois da vinheta. Então cuida que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Ó, começar pedindo o seu like, vocês já sabem, eu sempre lembro, porque ajuda muito no crescimento do canal. Então, se você puder, deixe o seu like aqui embaixo. Se você não for inscrito ainda, também, ó, clica no botãozinho de inscreva-se, porque ajuda muito. Se você estiver vendo esse vídeo pela TV, rapidinho vai pelo celular para deixar o like, porque ajuda tanto. Mas, ó, vamos começar com a notícia, né? O pacotão do Criciúma, viu? Pacotão do Criciúma. Saiu anunciando quatro reforços hoje, entre eles o Dudu, que a gente já sabia, né? O Dudu já estava aí com essas conversas com o Criciúma, um jogador que perdeu espaço. Aliás, não perdeu espaço, ele não teve tanto espaço, não teve tanta sequência assim, mas muito também por conta de lesões, né? Esse ano menos, mas ano passado o Dudu se lesionou muitas vezes, infelizmente. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, um dos mais afetados naquele atentado em Pernambuco. E continuou sendo um cara extremamente profissional, dedicado, um cara muito trabalhador, mas é do futebol, né? Não deu certo. Dudu aí vai defender as cores do Criciúma e assim, a gente já, como eu falei, a gente já sabia, mas agora de forma oficial. E também a novidade, né? Pedro Rocha também vai defender as cores do Criciúma. Pedro Rocha que viveu altos e baixos aqui no Fortaleza, né? Ele veio no momento onde a gente passava por algumas dificuldades e ele acaba conseguindo ter um rendimento absurdo ali naquele Campeonato Brasileiro de 2022. Consegue até pôr o Moisés no banco, né? Mas é um jogador que tem partidas que a gente não esquece, como a partida contra o Flamengo, por exemplo, que ele faz 2 gols, jogou bem demais, não foi só aquela, mas aqui no Fortaleza, como eu falei, altos e baixos, né? Aconteceu também dele ter uma lesão muito séria e passar aí 9, 10 meses fora, que foi o ligamento rompido, né? Ele teve um LCA, mas assim, eu acredito que é uma boa tanto para o Fortaleza quanto para o Pedro Rocha. Para mim, isso sinaliza, por exemplo, que deve vir mais um atacante. Eu tinha minhas dúvidas, certo? Mas uma das coisas que eu falava aqui era a janela chega jogador, mas sai jogador também. Se sai alguém do nosso ataque, deve chegar outro. E o Pedro Rocha, ele era o ponto esquerda, mas que era improvisado também como falso 9 em determinados momentos ali de necessidade, né? Ele cumpria a função. E eu acredito que o Fortaleza deva trazer um jogador também com essas características. Talvez mais para o lado direito, acho que o nosso lado esquerdo hoje está bem forte, né? Tem Moisés, tem o Breno Lopes, mas o nosso lado direito, acho que calhando também com a lesão que o Marinho sentiu, né? A gente vê que tanto ele quanto o Pikachu estão irregulares, né? Não conseguem equilibrar ali a força ofensiva que a gente tem do lado esquerdo. Então acredito que possa ser uma alternativa, já que o Pedro Rocha está indo embora, quem sabe o Fortaleza trazer um jogador com essas características, né? Um ponta direito e que também faça, né, o falso 9, um centroavante. Eu não sei, só sei que a gente deve sim ter novidades ainda nessa janela do Fortaleza para o setor de ataque. Eu quero que você fale nos comentários o que, que você achou, né, dessa mudança de ares do Pedro Rocha. Eu, como falei, né, a favor, total. Acho que pode ser bom para o Pedro, ele pode ter mais espaço lá no Criciúma. E bom para o Fortaleza também, né, que agora vai ao mercado para poder repor essa ausência do Pedro Rocha. Ou não, né? Mas eu acredito que sim. Enfim, eu acredito que sim. E aí nós tivemos ontem um jogo, né? Primeira partida da das oitavas de final da Copa Sul-Americana, tivemos também João Ricardo completando 100 jogos, uma marca importantíssima do nosso goleiro titular, né? Um cara que é, foi se firmando, né? Foi se firmando, especialmente esse ano entrou numa fase absurda, assim, um negócio, sabe? Eu de verdade fico muito orgulhosa, sabe?
do João Ricardo e o quanto ele vem contribuindo, e foi importante também nesse resultado de 1-1. Eu acho que o Fortaleza, em alguns momentos, deu pra gente perceber que poderia ter jogado com mais força. Quando eu falo força, eu não tô falando nem de uma questão de embate físico, mas assim, acelerar mais o jogo, né? Buscar mais, com mais intensidade. Mas eu acredito que trazer ali um empate pra gente resolver no Castelão é uma boa. Eu já tinha falado isso antes do jogo. O Fortaleza vai ter o apoio da sua torcida, vai ter um resultado simples, já passa para as quartas de final, e a gente ainda foi garfado, né? Houve uma falta ali do Pedro Augusto, que inclusive fez um grande jogo, e na falta o juiz não deu, né? E aí sai o gol do Rosário num começo de jogo muito acelerado. O Marinho faz um gol de falta, e aí se machuca na comemoração, se eu não me engano, foi na comemoração, né? E aí ele sai, e aí no lance seguinte, gol do Rosário. Mas eu acho que é um resultado interessantíssimo pra gente resolver em casa, mostrar a força do mando, né, que Fortaleza tem tido esse ano. E tomara que dê tudo certo pra gente. Agora vira a chavinha novamente pro Campeonato Brasileiro. Fortaleza que sai de Rosário e vai para São Paulo, né? O nosso próximo jogo vai ser contra o Red Bull Bragantino. E a gente sabe que não é um confronto fácil, né? Não é um confronto fácil, porém o Bragantino ele está envolvido também em oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então é um jogo onde a gente pode esperar também, quem sabe, um time mais mesclado do Bragantino. E eu digo mesmo pro Fortaleza, né? Só que a gente já tem visto esses caras se provarem que mesmo rodando o elenco conseguem ser altamente competitivos. Então é muito assunto pra gente falar. Acredito que vai ter live mais tarde, tá? Mas eu vou tirar só mais um pouquinho para descansar. Tava com enxaquecazinha. E eu acho que é um momento muito bom da gente. Gostei do resultado de ontem. Gostei do resultado de ontem. E Fortaleza mostrou que tem qualidade técnica para conseguir vencer o jogo aqui. Fala a tua opinião sobre todos os assuntos do vídeo, tá? Se você acha que deve vir mais um atacante para suprir a ausência do Pedro Rocha, fala aqui nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!